A paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra no Salmo de número 70, nos versos 1 e 5. Esses versos dizem: Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. O título da nossa reflexão é Um Pedido. O Salmo 70 é um salmo de Davi, e esse salmo fala acerca de uma petição feita pelo salmista Davi num momento de perseguição, num momento de humilhação, num momento de frustração, num momento de uma perseguição tão ferrenha que fez com que ele se recolhesse, fez com que ele se curvasse diante de Deus, pedindo a proteção, pedindo a ajuda, pedindo o auxílio naquele momento de dificuldade que o salmista estava vivendo. E nós estamos falando, caro ouvinte, do salmista Davi. Ele era um homem, como a palavra diz, segundo o coração de Deus. É um homem onde Deus tinha um propósito em sua vida. Ele era um homem limitado como nós, mas tinha a promessa de Deus para a sua vida e para a sua linhagem. E mesmo assim, mesmo com toda essa promessa, com toda essa segurança, com toda essa certeza da presença de Deus em sua vida, não o tornou imune às perseguições, às humilhações e às dificuldades. Por isso que o salmista, nesse momento de perseguição, ele se curva diante de Deus e pede pressa na ajuda. E interessante que eu e você não somos diferentes do que Davi. É verdade, nós não somos diferentes. Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Sim, foi. Mas foi um homem natural, um homem que passava por seus questionamentos, suas interrogações, suas dúvidas, suas lutas. Esse salmo é um exemplo de diversos outros salmos que ele escreveu tratando desse tema. Esse salmo aqui, o 70, fala acerca disso, de um momento em que ele estava, sim, sendo perseguido. Pessoas que queriam a sua ruína, pessoas que queriam a sua desgraça, pessoas que estavam zombando dele. E quando nós olhamos para esse homem da Bíblia e olhamos para nós, às vezes a gente se coloca num degrau abaixo, num nível abaixo. Não, nesse momento nós temos que visualizar que assim como ele, como homem que era, passava por lutas, nós também, como homens, homem e mulher, passamos também por dificuldades, passamos por necessidades que às vezes nos sufocam. E foi justamente em cima disso que Davi estava vivendo. Mas Davi teve uma postura. A postura de Davi, o salmista, ele reconhece que precisa do livramento de Deus. Por isso que nós lemos no primeiro versículo: Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Eu estou precisando de ajuda. E o interessante também é que no verso 5 ele diz que quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. O salmista Davi falando que é pobre e necessitado. Um homem que tinha comunhão com Deus ele reconheceu que era pobre e necessitado. E por isso ele disse: apressa-te, ó Deus, porque tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Quando vamos para o Salmo 46, no verso 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Outra versão diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E é justamente nesse momento, a característica do salmista Davi, do rei Davi, depois, que a gente vê que é algo que chama a nossa atenção e nos ensina, é que ele sabe reconhecer que é pequeno
e precisa da presença de Deus em sua vida. O salmista pediu ajuda. E eu tenho certeza que Deus o ouviu. Deus o abençoou, porque Deus olha o coração. E ele viu no coração do salmista essa sinceridade, essa verdade, dizendo: eu preciso de ajuda nesse momento difícil. Só o Senhor. Mas eu preciso com urgência, Senhor. Não estou aguentando esta pressão. Apressa-te. Não te demores. Por favor, me ajude. E assim, caro ouvinte, também pode estar ocorrendo em sua vida, ou ocorrendo na vida de alguma pessoa que você conheça. Qual é o seu pedido? O salmista foi pontual em pedir ao Senhor a ajuda. E qual é o seu pedido? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua alegria? O que tem tirado a sua harmonia? O que tem atrapalhado a sua família? Qual o seu pedido em relação ao seu trabalho, em relação ao seu casamento, em relação aos seus estudos, seja a faculdade ou um colégio secular, seja um concurso, ou seja uma entrevista que você vai ter que ser submetido, é uma causa na justiça, é a sua saúde, a saúde física, a saúde emocional. O que tem tirado o seu sono? Qual é o seu pedido? O texto hoje está nos ensinando a pedir da maneira correta. O texto hoje está dizendo o seguinte: olha, não confie nas suas próprias forças. Não ache que você vai conseguir resolver os problemas com o seu conhecimento, com a sua influência. Se algo está te sufocando, coloque na presença de Deus. Foi isso que o salmista Davi fez. E ele sempre fez isso muito bem. E ele nos ensina, por meio deste texto e a ação do Espírito Santo no nosso coração, a também aprendermos a pedir. Peça a Deus com fé, se derrame diante dele, coloque na presença do Pai em oração, no seu momento de a sós com Deus, lá no seu quarto, com sua porta fechada, de repente, é um local propício, que você possa se curvar, que você possa se ajoelhar e dizer: Senhor, eu tenho um pedido, me ajuda. Eu tenho uma causa que precisa ser vencida, me ajuda. Apressa-te, Senhor, por favor, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Isso, você pode ter certeza que essa atitude de Davi, e você tendo a mesma, Deus vai ouvir o seu clamor. Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com interrogações e as colocamos diante dele, ele não vira as costas. Deus não vira as costas para ninguém. Qual é o seu pedido? Você sabe, hoje é dia de pedir com fé, sabendo que Deus pode te responder, porque Deus, Ele é um Deus que age de uma maneira que você não sabe, mas de uma maneira poderosa e muitas das vezes inesperada. Agora, vem a seguinte pergunta. Eu fiz uma pergunta para você: qual é o seu pedido? Nós pedimos, nós temos necessidade de pedir, sim, e Deus nos franqueia esta oportunidade. Agora, Deus também pede. E o que Deus está nos pedindo hoje? O que Deus está pedindo para mim e para você hoje? Deus pede, sim. Deus pede a você e a mim o nosso coração. Deus pede a nossa confiança. Deus pede o nosso tempo. Deus pede a nossa fidelidade. Deus pede o nosso coração porque Ele quer habitar em nosso coração. Será que nós temos escutado esse pedido de Deus para que possamos abrir o coração, para que Ele possa entrar e fazer morada realmente em nossas vidas, ou tem algo que está atrapalhando isso? Deus está pedindo a nossa fé, a nossa confiança nele, entendendo que quando nós nos entregamos a Ele por meio de Jesus, Ele é encarregado de fazer todas as coisas. Lembre-se que essas coisas que Ele vai fazer é para a glória do nome dEle, vai abençoar a sua vida, vai reverberar na vida de outras pessoas, mas entenda que nem sempre aquilo que o seu coração projetar vai alcançar
Deus às vezes tem algo diferente ou algo até melhor daquilo que você está planejando. Por isso, confie nele. Esse é o pedido de Deus para mim e para você. Confie nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É fácil? Claro que não. Mas a palavra de Deus está aqui para isso, para aumentar a nossa fé, para dizer, olha, nesse momento que você está titubeando, confie, entrega teu caminho ao Senhor. Mas é entregar mesmo, é se jogar. Confia nele, deixa que ele, e o mais ele vai fazer. Ele quer o nosso tempo. Deus está pedindo para mim e para você, dedique tempo para buscar a minha face. Dedique tempo para orar em família, para falar da minha palavra em família, para você tirar o seu tempo de jejum, para você realmente se derramar aos pés do Senhor em oração, não colocando palavras repetidas na conversa com Deus, mas expondo aquilo que o seu coração anseia, até porque Deus sabe o que o seu coração anseia, mas Ele também quer ser glorificado, Ele quer ser adorado, Ele está te pedindo isso. E Ele não tem obrigação nenhuma de pedir, porque Ele é Deus, mas Ele nos ama. E por meio de Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Ele está falando, me dê tempo. Eu tenho coisas para te revelar, eu tenho coisas para falar ao seu coração, mas me dê tempo. Largue um pouco as redes sociais, largue um pouco a televisão, largue um pouco aquilo que você sabe que está tomando o seu tempo e está impedindo que eu tenha um tempo de qualidade com você. É isso que Deus está me pedindo e te pedindo também neste dia. E Ele também pede para nós a fidelidade. Deus é fiel. E esse princípio, ele é bíblico, está na essência de Deus, a fidelidade. Jesus Cristo foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele se entregou por nós por fidelidade. E o que Deus quer de mim e de você? Fidelidade a Ele. E como expresso essa minha fidelidade? É abandonando o pecado, abandonando aquilo que me distancia de Deus, abandonando aquilo que me faz errar o alvo. O Senhor quer que vivamos uma vida reta, uma vida de justiça, uma vida honesta, uma vida com princípios basilares que norteiam não a sociedade como um todo, mas norteia a palavra de Deus. A palavra de Deus é o tempo inteiro falando de fidelidade. É fidelidade no casamento, é fidelidade com os filhos, é fidelidade com o seu patrão, é a fidelidade, é um princípio basilar. E é o que Deus quer de mim e de você em relação à nossa intimidade com Ele, essa fidelidade. Ele quer intimidade e essa intimidade vai nos levar à fidelidade. É isso que Deus quer. Abandone o pecado. Aquilo que te faz errar, abandona. Entrega a sua vida ao Senhor. Está difícil de eu abandonar, Senhor, me ajude. Essa fidelidade de você querer abrir mão daquilo que você está fazendo de errado é o momento em que Deus vai agir na sua vida, vai agir na minha vida, nos conduzindo sim a uma retidão diante dEle. Entenda, caro ouvinte, nós pedimos, Deus também pede. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós dependemos de Deus. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Mas nós dependemos dEle. Ele nos dá a oportunidade de pedirmos, mas Ele também nos pede. E o que Ele nos pede é justamente isso. Abra o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia em Jesus Cristo. Confia que Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos abençoar. Então, caro ouvinte, como conclusão desta nossa reflexão, eu volto à primeira pergunta. Qual é o seu pedido? O que tem tirado o seu sono? Faça como o salmista Davi. Se lance na presença de Deus e diga para Ele, livra-me, ó Deus, está difícil. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Quanto a mim, Senhor, eu não consigo fazer nada, sou pobre e sou necessitado, eu necessito da Tua graça, eu necessito do Seu amor, eu necessito do Seu livramento. Eu não sou nada diante de Ti. Apressa-te, Pai. Tu és o meu socorro, não existe mais ninguém que possa me socorrer nesse momento de angústia. O Senhor é o meu libertador, não há outro que possa me libertar. Não te demores. E que você também entenda que Deus nos pede o coração, a confiança, o tempo, a fidelidade, a intimidade. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, as nossas vidas, e que tenhamos uma semana de respostas a estes pedidos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.